Mas o Kika, de toda forma, colaborou aqui com algumas perguntas, alguns assuntos, né? E um deles, eu acho que ele leu uma matéria do próprio Rodrigo Matos, ou do Chataque, não sei, falando que o Flamengo teria 72 milhões de reais livres para fazer contratações, né? Contratando o Almada ou o Luiz Henrique, esse dinheiro vai todo neles? Como é que vai ficar? Como é que vão ficar as finanças do Flamengo após, caso se concretize uma dessas contratações? Como é que fica as finanças do Flamengo? Matos, pode começar, você que chegou agora. Não, o que eu sei é o seguinte: o Flamengo tem 15 milhões de euros para pagar esse ano, em regime de caixa, o que é diferente do regime né, o regime que a gente conta para o ano. Então você pode fazer uma contratação maior do que essa, desde que você vá pagar no caixa no ano que vem. Então, por exemplo, você acerta ali, vai ser 30 milhões em um desses dois jogadores ali. Você pega, mas nesse ano eu só vou precisar pagar 10. Então você está comprometendo 10 desse caixa e você está jogando os 20 para os anos seguintes, que tem um entendimento da atual diretoria do Flamengo que tem liquidez nos outros anos para esse pagamento. Então, o que você tem que comprometer nesse ano é 15 milhões de euros, mas você pode fazer contratações maiores, tanto que está negociando aí jogador de 30, né, na casa de 30, 28, 30, porque você pode parcelar. Então vai depender muito da forma como vai conseguir ser feito o parcelamento. É isso. Boa. Chataque, tem alguma coisa para falar Boa. sobre? Vou pedir aqui uma licença poética, porque vou falar um pouquinho do Flamengo, mas do Palmeiras junto, e acho que o Mauro e o Rodrigo podem complementar aqui, mas hoje o futebol brasileiro, ele tá com um problema muito sério, que ele tem 17 bilhões de reais em dívida, né? Então, o endividamento nunca teve tão alto. Existem explicações peculiares à má gestão do futebol, mas também existe uma situação macroeconômica, porque a gente já está com juros, né, que a gente chama ali de taxa Selic, muito alto por muito tempo. Então pensa que, lembra do desenrola que tem agora, que o pessoal está renegociando a dívida? De uma maneira geral, está todo mundo ou renegociando dívida ou queimando caixa, não é todo mundo que está numa situação confortável. Então, essa fase dura, ela está tão dura que ela finalmente atingiu os dois principais clubes do futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras. Só que de uma maneira diferente, eu vou tentar explicar aqui. Para começar pelo Flamengo, o Flamengo ele teve um déficit de mais ou menos aí 34 milhões de reais nesse primeiro semestre. Lembrando, primeiro semestre, ainda que esse ano o Campeonato Brasileiro tenha começado antes, historicamente falando, ele é um semestre mais fraco, em especial em ano de Copa, porque você fica um mês inteiro parado. Então você não tem receitas operacionais e comerciais que são muito importantes. Exemplo, bilheteria, match day, uma série de outras que você pode ter, né? Então, já vai ali o primeiro detalhe que, se você olhar, o grande problema não é o déficit do período, mas é a pressão no caixa do Flamengo. Então, o Flamengo ele fez uma redução de caixa, ele tem ali um caixa operacional de 300 milhões de reais, 340, mas o caixa livre dele é de 127 milhões de reais. Só que, por outro lado, assim, o Flamengo aumentou em receita recorrente. Então, vamos lá, o Flamengo ele faturou 2 bi ano passado, né, em real, e ele basicamente aumentou agora, ele tem lá 1,6 de receita recorrente, e ele aumentou 36% no primeiro semestre. Então, o que está acontecendo? O Flamengo está lotando mais o estádio, o Flamengo está vendendo mais sócio-torcedor, o Flamengo está aumentando a receita de licenciamento, que é uma receita muito legal, que é uma receita que são mais produtos à venda, mais gente comprando. No nosso entendimento lá no canal, é a próxima linha de receita da próxima década. É como se fosse mais ou menos aí patrocínio de direitos de TV há 30 anos atrás. Então, o Flamengo, ele, por mais que ele esteja exercendo uma pressão no fluxo de caixa dele, ele está aumentando a sua receita recorrente. Isso é muito bom, mas isso pode gerar no Flamengo a necessidade de pegar um empréstimo para, ou na virada do ano, ou em algum outro momento, conseguir pagar para, conforme o dinheiro for entrando, ele vai ali tranquilo.
Por outro lado... Ele já fez, né, umas operações, né, Bruno, completando esse ano, né? Não sei se o Pablo falou isso na sua entrevista, mas ele antecipou alguns pagamentos de patrocínio, né? Principalmente, entrou dinheiro da BRB, Betano, teve coisa que entrou antes que o Flamengo foi antecipando para ajeitar esse fluxo que você está falando, justamente. Desculpa Exatamente. interromper, estou acrescentando só a Tá informação. aqui para... Coisa que eu mais sinto falta do Rio é conversar sobre interrupções, porque eu acho que enriquece o debate. Mas, de fato, ele fez alguns adiantamentos, mas eu falo até mais de uma busca de recurso livre, né, que a gente chama, né? Que aí você não está acessando o mercado de capitais via antecipação, né? Você está falando ali de um dinheiro em caixa corrente mesmo. Como se você for ali no seu banco e pega ali um dinheiro livre, né, para você gastar como você quer, além obviamente, do que o Rodrigo pontuou, que são as antecipações. Essas duas formas são endividamento, sim, né? Você está comprometendo receita por um lado, ou, por outro lado, você está aumentando contas a pagar. Mas, de toda forma, quando eu olho para o Flamengo, tem uma pressão no caixa, mas não é algo que a gente tenha que temer, tá? De outro lado, eu vejo um Palmeiras, assim, pressionadíssimo, mais do que o caixa, mais do que suas finanças, o modelo do Palmeiras está em risco. E aí eu vou tentar explicar por quê. O Palmeiras tem 125 milhões de reais em déficit no primeiro semestre. O clube, ano passado, somando a aquisição de jogadores e intermediações e os tributos incidentes dessas operações, o clube gastou 1 bilhão nas suas janelas. Ele começa o ano fazendo algumas vendas pontuais, dando um alívio no fluxo de caixa, mas aí vem um ponto que é muito relevante. Se o Flamengo tem lá 450 milhões de meta de venda, 200, 300, 100, 50, e ele não vende um jogador, no momento que ele aumenta a sua receita recorrente, ele está repondo essa perda de receita. O Palmeiras não. Então o Palmeiras está ali aumentando marginalmente a sua receita operacional, mas a venda de jogadores, que é o grosso da receita extraordinária, principalmente porque esse ano você não tem Super Mundial de Clubes e etc., você está levando o modelo do Palmeiras a uma pressão nunca antes vista no futebol organizado que a gente tinha até agora. Então o Palmeiras está pondo em teste seu modelo, porque, vamos lá, o Palmeiras agora está em uma boa situação nas 3 frentes que ele compete. Na Copa do Brasil, seu principal concorrente já saiu, que é o Flamengo. Na Libertadores, como toda Libertadores, ele vai priorizar porque é o título de maior expressão continental. E no Brasileiro ele lidera com uma certa vantagem em relação ao Flamengo. Então, ele tem que vender ou o Alan ou o Flaco Lopes, né, que são as bolas da vez, ou até os dois. E não contratar o Danilo como ele não fez. Agora, ele não parece que vai fazer isso. E aí, quando você olha a receita de curto prazo do Palmeiras, ela está ali em 250 milhões de reais. Quando você olha, né, desculpa, o ativo circulante, né, que na verdade é o que você tem de patrimônio em curto prazo, inclusive recebíveis de jogadores. Agora, quando você olha o passivo circulante, que é o que você tem para pagar no curto prazo, está em 850 milhões de reais. Então, assim, você está com um gap, né, com um buraco de 600 milhões, que para o Palmeiras resolver isso, ele vai ter que ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e em dezembro vender algum jogador que está supervalorizado. E esse vender em dezembro, gente, dentro do nosso campo de finanças, como difícil. Se você... É aquela coisa de contrato e vende camisa, que vai vender muita camisa de jogador, né, Rodrigo? Porque a janela é pior, né? É a pior janela da Europa. Não é uma janela tão grande. Acrescentando o que o Bruno falou, o que a gente pode perceber é que o modelo do Palmeiras, esse que ele falou que está sob pressão, sempre foi que ele vendia, ele se financiava um time caro, e eu digo o time caro, o próprio salário, com venda de jogador. Ele não era uma operação assim... Quando a torcida reclamava, mas não compra jogador e tal, não sei o quê, porque uma parte do dinheiro do que era vendido era usado para pagar o corrente ali, para pagar as despesas operacionais do time. Você olhava e era bem isso. Enquanto o Flamengo fazia uma operação de quanto eu arrecado, eu posso gastar. Era diferente porque ele tinha um recorrente maior, já citado pelo Bruno. E a partir do momento que você decide não vender, né, e tem previsão de 400 milhões de venda do Palmeiras esse ano, e a Leila está dizendo que não vai vender, pelo menos por enquanto, você coloca justamente essa pressão
sobre o caixa do Palmeiras em geral, né? É uma pressão, vamos ver como é que ela... Porque mesmo que ganhe a Copa do Brasil e a Libertadores, não bate esses 400, né, Bruno? Se você só fazer a conta, algum jogador tem que ser vendido. E você... Porque anteriormente, como que o Palmeiras deu esse boom? E sempre quando a gente fala... É bom ressaltar, eu acho que o Bruno a mesma coisa. Sempre quando a gente falava das finanças do Palmeiras, tá contratando muito. Cara, era tudo com lastro. Porque tinha vendido o Endrick, tinha vendido o Estevão, tinha uma entrada certa de caixa ali grande. Era bem seguro os investimentos que tinham sido feitos. Só que agora, quem que os jogadores que têm de alto valor são titulares. Não tem garoto. Tem o Heitor e não sei o quê. Só que esses garotos não se firmaram ainda. É uma possibilidade. E não parecem estar no mesmo nível dos dois para sair por 40 milhões de euros. Né? Não parecem hoje. Pode ser que mude. Mas hoje... Você não pode estabelecer gastos sem ter a garantia de que você vai ter aquelas receitas. O Palmeiras tem esses ativos para vender, né? Tem o Alan, tem o Flaco, esses jogadores valem dinheiro, de fato ele pode fazer dinheiro. Vamos ver, porque vai ter essa meta para atingir de 400 milhões. E aí, só para fechar aqui com esse gancho, o que o Rodrigo falou ele é tão importante, que aí o Palmeiras ele vai por uma sinuca de bico, que é a seguinte... Ou ele vai pegar um menino, exemplo, um 10 lá de 17 anos que tinha tudo para sair por 50 milhões de euros e vai vender nessa janela por 15, 16. Pode ser que ele faça isso. E aí, bem ou mal, ele vai estar ali pelo menos aliviando um pouco, né, desse contas a pagar que está muito alto. Mas isso comparativamente falando, é como vender o Luiz Henrique para o Betis por 10 milhões de euros só, né? Então, o Palmeiras vai se colocar nessa situação. E tem um outro detalhe, que para o modelo do Palmeiras, que é um modelo de revelar e vender bem, a minutagem dos jovens, né, abaixo de 25 anos de idade, ela é essencial. E não só o número de minutos jogados, mas principalmente a qualidade desses minutos, né? Que é você estar nos momentos decisivos da partida, nas partidas mais importantes. Então, o Palmeiras, para fazer frente de um ano que ele perdeu tudo para o Flamengo, ele começou a envelhecer o seu elenco. Ele apostou num elenco mais cascudo, mais brigador. E ele está dando menos tempo de qualidade para os seus jovens. E aí, só para finalizar aqui, de torcedor de balanço para torcedor de balanço, como eu brinco, né? Que é aquele cara que você pode deixar um pouco a paixão de lado, eu tenho feito uma piada que é a seguinte: o Flamengo, mesmo se ele perder tudo esse ano, ele pode estar fazendo... pode, no campo das finanças, estar dando um golpe de mestre no Palmeiras. Porque desse tombo que o Palmeiras pode tomar, desse impacto no fluxo de caixa, pode ser que os danos, não é que eles sejam irreversíveis, mas eles vão ser severos. Então, vou te dar um exemplo. Se o Palmeiras não vender ninguém hoje, o Palmeiras é obrigado a ser campeão da Copa do Brasil, que é o maior ticket de premiação do calendário. Então, olha a pressão que você vai ter, né? Acho que o maior ainda é a Libertadores, né, Bruno? Mas eu digo a variável entre o que você projeta. Então, por exemplo, quando o Palmeiras projeta chegar na semi, se ele realizar se ele for campeão, a diferença do que ele... Tá. Exatamente. Que aí é o orçado versus o desempenhado. Bruno, você falou de um buraco aí de 600 milhões, né? Que seria a dívida de curto prazo, digamos assim, né? Uhum. Isso equivale, se não estou enganado, a 2/3 da receita recorrente do Palmeiras, não? Da receita recorrente, exatamente. Ela foi 1,1 no ano passado. Quase 2/3. Isso aí. Da receita. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu até abri aqui por acaso, Bruno, isso. Está 813 o circulante, né? O passivo circulante, e o ativo circulante 219. Então, portanto, os 600 milhões, né, que você citou. Né? É isso aí. A gente tem que... Foi o que eu falei, né? Quando começa uma janela, todos os agentes sabem quanto o Flamengo, o Real Madrid, o Inter de Milão, o Manchester City tem para gastar. Todo mundo sabe. Não fica dentro do campo da torcida essa ingenuidade que você não estuda o seu adversário, inclusive pelo campo das finanças, tá? Mas o Palmeiras hoje ele está operando com 30, média, né? 30 milhões por mês de déficit. Então, é importante a gente olhar e assim, o modelo do Palmeiras está sob prova.
E quem pega ali a minha análise do Rodrigo, a gente sempre falou, você pegar ali 2024, o Palmeiras era o clube com o melhor coeficiente entre gestão esportiva mais gestão financeira, né? O Flamengo sobrava muito na financeira, mas vivia derrapando na esportiva. E o Palmeiras agora, nos últimos 2 anos, tem derrapado em uma ou em outra. E agora, no campo das finanças, pela primeira vez, tem o que a gente chama aqui no mercado financeiro de red flag, que nada mais é do que uma bandeira vermelha, um sinal de alerta muito grande.